Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar como que nós fazemos o detalhamento 2D dentro do ZW3D. O detalhamento 2D é onde nós aplicamos as três vistas, dimensionamos o desenho, indicamos tolerâncias, vistas em corte ou até mesmo especificações de superfície e tipo de acabamento na peça. Então fica ligado que tem bastante dica legal e tudo na prática aqui dentro do ZW3D. Então aqui, ó, eu já modelei a minha peça e vou criar o detalhamento 2D ou a folha 2D no ZW3D. Como que eu crio esse detalhamento 2D? Aqui na área gráfica você pode clicar com o botão direito e você terá acesso aqui à folha 2D. Ou você pode vir aqui nesta barra de ferramentas central, clicar nessa flechinha e você tem a opção aqui de folha 2D. Clicando nesta opção, você terá acesso aos padrões de folha, ou seja, esses padrões aqui já estão disponíveis na instalação do ZW3D. Ou você pode também escolher uma folha personalizada que você criou com o logo da sua empresa, com a legenda ou com o layout ali personalizado. Nesse exemplo, eu vou utilizar o formato ISO com um tamanho A4 horizontal. Escolhendo a folha, ele vai mudar para a interface de criação ali do detalhamento, aonde você terá aqui do lado esquerdo informações sobre as vistas. Então, por exemplo, eu posso selecionar uma vista isométrica e ele vai mostrar a vista isométrica ali na área gráfica. Eu vou utilizar aqui nesse exemplo uma vista superior. Aqui para baixo eu tenho as opções de visualização dessa vista. Então eu posso escolher se essa vista vai exibir somente linhas, se vai exibir uma vista sombreada com as cores da superfície, se ele vai exibir linhas tracejadas, linhas de centro, e até mesmo mudar a escala do desenho. Ele não muda a escala original do desenho, somente a escala de visualização, para que você possa adaptar as vistas ao tamanho da sua folha. Eu vou deixar aqui com uma escala 1:4 mesmo. Vou clicar aqui na minha folha e ele vai colar essa vista naquele local. A partir daqui você pode projetar as vistas em relação a essa vista principal que você utilizou. Essa projeção é baseada em primeiro diedro ou terceiro diedro. Onde que eu consigo controlar esse padrão de projeção? Aqui do lado esquerdo, a partir do momento em que você colou a primeira vista, ele habilita aqui a configuração de projeção. Eu vou alterar aqui para primeiro ângulo, que seria o primeiro diedro, e eu consigo alterar agora o comportamento da projeção das vistas do meu desenho. É só selecionar a vista lateral, dar mais um clique, e ele colou a próxima vista. Eu vou apertar a tecla ESC e ele sai da ferramenta de projeção e mantém as duas vistas que eu selecionei para o meu desenho. Essas vistas podem ser posicionadas arrastando aqui o cursor do mouse. E dando 2 cliques em cada vista, você consegue também alterar novamente o tipo de objeto que você quer visualizar. Como, por exemplo, eu não quero a linha de centro e nem linhas tracejadas aqui nessa vista. É só confirmar e ele altera a visualização. Para apagar alguma vista, é só clicar em cima da vista e apertar Delete. Para você fazer uma vista em corte, você pode vir aqui na aba Layout, selecionar a opção de seção inteira, selecionar a vista e escolher o ponto de referência da onde você vai aplicar o corte. Vou clicar com o botão do meio do mouse para confirmar o posicionamento e vou projetar a vista em corte. Para fazer dimensionamento, cotar o desenho, é bem simples. Você vem aqui na aba Dimensão, seleciona a ferramenta de dimensão e aí é só clicar nas geometrias e fazer o dimensionamento da sua peça. Por exemplo, eu vou clicar aqui nesta aresta, vou aproximar bem porque eu tenho um chanfro pequeno aqui, vou clicar nessa aresta
e nessa. E vou puxar a cota aqui para baixo, 270 milímetros. Eu vou clicar agora nesta aresta, ou nessa aresta aqui e nessa, e vou dimensionar aquele furo de diâmetro de 200. Se você quiser configurar e alterar o tipo de cota, é só você dar 2 cliques em cada dimensão. Ele vai abrir o painel lateral com as configurações de tipo de seta, tamanho dos números, tipo de fonte. E você pode também alterar as opções de visualização do zero, né, após a vírgula. E pode alterar também as informações de tolerância. Por exemplo, eu vou colocar aqui que eu quero utilizar uma tolerância. E como é um furo, eu vou aplicar uma tolerância baseada numa tabela. Então eu tenho aqui a tabela de furação e vou indicar que é um furo H7. Ele vai indicar para mim aqui a tolerância, o ajuste. E eu posso adicionalmente também indicar que eu quero visualizar o valor do ajuste. E aí eu não preciso mais consultar tabelas para poder fazer a usinagem desse furo. Podemos também adicionar informações de controle. Por exemplo, eu vou selecionar aqui um tipo de sistema de referência. Vou clicar nesta face aqui, como exemplo. E essa face vai ter uma referência que vai ser a referência A. E agora eu vou clicar em uma outra face aqui como exemplo e vou colocar um tipo de controle. Então vou clicar aqui nessa outra face. Vou utilizar um controle aqui e vou indicar o tipo de controle que eu quero aplicar em relação àquela referência A. Então aqui eu vou ter os controles, né? Vou colocar aqui que eu quero um controle de paralelismo em relação a A. E aqui eu coloco o valor ali, a tolerância daquele controle. E pronto, tem ali um sistema de referência. Posso utilizar também informações de acabamento de superfície. Então eu vou clicar aqui em acabamento de superfície e escolho qual é o tipo de acabamento ou o tipo de informação que eu quero indicar. Então eu tenho aqui símbolo básico, usinagem necessária, usinagem proibida. Se eu colocar aqui usinagem proibida, eu vou indicar a região, colocar como exemplo aqui, que eu não poderia ter usinagem, por exemplo, nessa face aqui também. Só um exemplo, tá, pessoal? E vou indicar aqui também usinagem necessária. E vou colocar aqui um grau de acabamento. E vou indicar a face. Então, eu vou colocar aqui nesta face. E aí eu já tenho indicações ali de tipo de superfície ou tipo de operação em cada superfície. O ambiente de detalhamento 2D conta com diversas ferramentas de dimensionamento e ferramentas também padrões, como, por exemplo, balonamento automático, tabela de furos, tabela de materiais ou até mesmo tabelas personalizadas de usuário. Beleza, pessoal? Esse daqui foi um vídeo básico mostrando como que você pode criar a sua folha 2D e como que você pode utilizar algumas ferramentas de dimensionamento, vista em corte, sistema de referências e de tolerância. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima.